sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor aqui com vocês. Continuando, lembrando aquela parte da recuperação e aprofundamento aí. Hoje, para acompanhar vocês, um pouquinho diferente o chat, nós vamos explicar e passar para vocês. Professor Osmar. Boa tarde, Jonas. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação. Realmente, hoje um pouquinho diferente, né? O chat ele vai estar meio que restrito, né? Vai entrar num novo modelo aí para a gente identificar, mostrar para vocês como que vai ser essa nova dinâmica. E no decorrer da aula aqui a gente já vai, né, passando as orientações, né, Jonas? Vamos acompanhando, né? E vamos ver como é que ficam as interações. Isso mesmo. Então, a partir de hoje, né, basicamente aí o chat ele vai ser dividido em duas formas, digamos assim, né, Osmar? Isso. Uma vai ser o chat um pouquinho menor. Você, aluno que está assistindo a aula destinada a você aí, você vai estar nesse chat menorzinho, que é esse bonequinho com chapéu aí do lado, você, a sua escola, o seu professor. E nesse chat maior, esse outro, se você quiser acompanhar também, você pode acompanhar, mas aí só os professores vão estar comentando. Inclusive, vamos pedir para o nosso diretor já abrir, né, o Pode chat. pedir, isso mesmo. Então, diretor, se quiser, já pode deixar o chat aberto, pode deixar a aula inteira chat aberto aí para os professores participarem, tá aí comentando, colocando. Então, professores, dê uma olhada lá no chat, coloque que o aluno estão perguntando, estão comentando. Claro, sempre pertinente coisas relacionadas à aula, Sim, né, Osmar? é verdade. Começou a enxurradas e boa tarde aqui, né? E hoje, realmente, como o professor Jonas falou, né, esse novo modelo em que os alunos participam dentro de um chat, aí o professor intermedia, né, essa passagem, faz essa transição aqui para a gente. Vamos ver como é que funciona, né, Isso Jonas? mesmo. Só coloquem, né, nós pedimos aí, coloque nome do professor, nome da escola, Legal. nome do aluno que está comentando aí na sua orientação aí que vocês estão colocando. Então, essa ideia, né, basicamente, é para a gente ter essa interação maior, principalmente professores, né? É verdade. Professora Ana Lúcia perguntando se precisa atualizar. Precisa, boa. Isso mesmo, professora Lúcia. Precisa atualizar antes o aplicativo aí para você ter esse acesso aí. Então, vai lá naquelas plataformas que vocês instalaram, depende aí qual o tipo do seu celular, e aí você consegue fazer essa atualização e colocar no chat, né, Osmar? É verdade. As interações de vocês hoje, elas são fundamentais para a gente entender como que a coisa vai fluir, como que vai rolar, né, Jonas? Né, se os nossos alunos, né, estão entendendo a dinâmica, estão participando, como a gente faz essa transição aí das respostas, das perguntas também, né, não só das respostas, dos questionamentos, das dúvidas. Isso mesmo. Antes, eu tenho um recadinho, eu gostaria de mandar um abraço para todos, né, que sempre participam aqui no Centro de Mídias, Osmar. Sim. Mas eu tenho um abraço especial para a Ana. Oi, Ana. A Ana, ela é da escola lá de Serra Negra, no interior, da escola Professor Maria do Carmo de Godoy Ramos. Olha. Eu quero muito agradecer, eu acredito que muitos viram. Ela me fez aí um desenho, eu vestido de Homem-Aranha. Olha. Então eu gostaria muito aí. Que legal. Foi a forma com que ela me desenhou aí para dar Feliz Dia dos Professores. Eu quero agradecer demais. E muitos aí, Feliz Dia dos Professores, como nós comentamos, né? Quero agradecer demais, assim, fiquei muito contente mesmo, Ana, muito obrigado. Obrigado mesmo por esse carinho, por essa parte, beleza? É incrível que tem uma divisão de tarefas, acho que a gente pode falar isso, né? A aula não é minha, não é sua. Sim, é nossa, né? É nossa, né? É de todos aqui. E, a gente fica até um pouco meio decepcionado em não conseguir ler tudo de bom que aparece aqui, os comentários, né? Os professores dando boa tarde, assim, São Paulo todo, capital, interior, Grande São Paulo. Legal. Só agradecer mesmo, porque essas aulas, né, principalmente, são montadas com todos vocês, né? Perfeito. Então, como a gente sempre colocou, a interação é parte da aula e ela é só montada com os professores, né, Osmar? Perfeito, Jonas, é isso mesmo. Beleza? Então, vamos lá para a aula. A ideia, então, é continuar aí a questão da recuperação e aprofundamento. Lembrando, estou utilizando o caderno Aprender Sempre, né, o material Aprender Sempre. Se você não recebeu, calma, sem problema aí, pode ficar tranquilo, não tem problema nenhum. Pega o lápis, caneta, borracha aí, caderno, faz lá suas anotações e assim que chegar o material para você
você transcreve lá para o material. Mas nós vamos continuar em coisas que nós já vimos, então dá para responder as questões, dá para a gente continuar aí a sempre elaborar e sempre resolver esses problemas. A habilidade que nós vamos continuar é a mesma da semana passada. Pode pôr na tela? Isso mesmo. É a habilidade do 5º ano, né, do habilidade 18, que relaciona muito o que nós já fazemos aqui durante as aulas, que seria uma base aí, né, uma base e um aprofundamento. Reconhecer a congruência dos ângulos, então a igualdade entre os ângulos, e a proporcionalidade entre os lados correspondentes, de figuras poligonais em situações de ampliação, de redução em malhas quadriculadas, que é o que nós vamos observar em alguns exercícios, e ou não uso de outras tecnologias. Qual que é a ideia aí no contexto? Lembra, eu preciso ver se a figura é semelhante. Sim. Eu tinha dado mais ou menos, ali, não uma regra, mas tinha dado 3 passos, né, Osmar? Isso. Então eu tinha que ver os ângulos, se eram congruentes todos, ou Perfeito. seja, todos os ângulos iguais. Certo. A proporcionalidade entre os lados. Perfeito. E a forma, né, obrigatoriamente, da Sim. figura tinha que ser mais ou menos a mesma. Perfeito. Então, se era um pentágono, tinha que ser um pentágono, um quadrilátero e assim por diante, não é isso? Sim, é verdade. 3 situações, né? Ângulos, proporcionalidade e a forma. E a figura, né, E não a pode figura. fugir da forma. Então, essa ideia aí que nós vimos, que nós elaboramos, é uma forma de vocês identificarem. Pela forma, é o mais fácil. Você olhou. Tem 4 lados, não tem 4 lados, tem 5 lados, não tem, e assim por diante. Olha o ângulo, muito importante essa relação, observa o ângulo lá, defina, e etc. E claro, hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre essa questão da proporcionalidade. Põe na tela para eles, diretor, que eu quero fazer uma explicação dessa atividade aí, para a gente interagir e ver se vocês conseguem elencar e ver essa forma. Observe as figuras a seguir e responda ao que se pede. Quais figuras são semelhantes entre si? Então, eu quero saber, A, B e C, qual tem relação? A com B, A com C, B com C, e aí eu quero saber qual que é essa relação. O que eu tenho que observar? A forma, se todas são quadriláteros, aí eu acho que é a forma mais fácil de identificar, então a forma, os ângulos, se todos os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais, e se no caso aí existe proporcionalidade, que é a ideia de ampliação e redução. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Preste bastante atenção em alguns casos aí, como eu estou numa malha quadriculada, eu consigo identificar o tamanho do lado, né, Osmar? Sim, dá para fazer essa contagem, vamos dizer assim, né? Dá para perceber mesmo, realmente. Então eu consigo identificar essa contagem, né, esse número de lados que ele tem. Olhando esse número de lados, que talvez aí seja o foco maior, eu consigo identificar a proporcionalidade. Então a pergunta é, qual é a relação entre eles? Eu identifiquei essa relação, A com B, B com C, A com C, você viu lá? Aí eu quero entender por quê. Porque eu posso dizer determinada proporcionalidade, eu posso falar que as figuras são semelhantes. Primeira atividade, então, o professor aí conversando com os alunos, como é a primeira atividade e é a primeira vez nesse chat diferente, eu vou dar 4 minutos. Geralmente a gente dá 3, né? 4 minutinhos para vocês, discutam com os alunos aí e a gente já retorna. Bom trabalho.
A última. Retornando, Jonas, com as interações aqui, né? A gente sempre fala as interações dos nossos alunos, né? Tem que mudar essa frase. O hábito é esse, né? As interações de, sei lá... A interação de todos. De todos, da equipe escolar. Tá? Mas, enfim, tá bem? Então, assim, o pessoal bastante ativo aqui, tá? E aqui tem a resposta de um aluno aqui no meio, viu? Tá? A Natália. Tá intruso. A Natália falou que A e B são semelhantes, tá? Não sei como é que a Natália entrou, mas entrou. Beleza? Tá? A professora Ana Cláudia diz assim, figuras A e B, pois as medidas dos lados têm proporção com constante 2, tá? Valeu, Ana Cláudia. A professora Adriana diz assim, alunos educados, focados, respeitosos e participando. Ótimo. Valeu, Adriana. Boa tarde, professor Emerson, lá da Escola Estadual, professor Jacob Kasseb, isso? Né? Estimulando os alunos dele, conversando, fazer as atividades. Professora Renata com seus alunos A e B, tá? Professora Agnes, A e B, porque é o dobro, tá ok? E aí escreveu um negócio que eu não entendo aqui, tá meio confuso, tá? Da aluna Yasmin, e entra um mês de março aqui, estranho, tá? Mas é isso, tá, Agnes? Valeu, obrigado pela participação, tá? Professor Manuel desejando um bom trabalho pra gente, obrigado, Manuel. Trabalhando com os alunos dele, e vai por aí, Jonas. Então, esse a gente até comentou em algumas vezes, né, Osmar? Talvez a gente já esteja aí caminhando para o sistema híbrido, né? Sim. Que a gente comentou. Inclusive, você participou do ATPC que fala sobre isso, né? Sim, é verdade. Então, esse é uma tendência, a gente sabe, né? Porque com esse retorno parcial às aulas, né? Então vai ter uma necessidade, né, dessa interação do professor dentro da escola, né? Não sei em que proporções, não sei em que medidas, a partir de novembro, né? E a gente aqui também, dentro das nossas limitações, dentro da nosso rol de funções aqui, tentando interagir, tentando trabalhar em cima das habilidades que o currículo sempre propõe. Essa parece que a tendência, esse aí é o primeiro passo. Não, né, e mais do que isso, né? Como nós sempre comentamos aqui, nós precisamos de você, professor, para ter essa interação. Nós até então fazíamos com o aluno direto no chat, mas talvez o ideal seja esse formato, principalmente para evitar certas coisas no chat, né? Sim, sim. A gente vê situações assim extremas, por mais que a gente fale, né? Vocês são testemunhas, toda vez que a gente começa uma aula, a gente pede coerência, pede bom senso, pede educação, mas assim, lógico, né? É uma minoria, mas que enfim acaba trazendo problemas, acarretando coisas que a gente não espera e não quer dentro de uma educação que se quer, né? Então é extremamente complicado. E esse modelo aí a gente está começando hoje, mas a gente vai a estrutura toda aqui do CENTIMIS, da Secretaria de Educação, vai aprimorar tudo isso, podem ter certeza. Não, e nós estamos aí numa adaptação, né? Sem dúvida. Tudo aí é um modelo de adaptação. Então, como muitos responderam aí, principalmente, acredito que vocês, professores, possam ver com seus alunos, aí vai aparecer a respostinha. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, as figuras A e B são semelhantes, pois apresentam a mesma proporcionalidade dos lados. E os ângulos são congruentes, né? No caso aí, os ângulos correspondentes são congruentes. A figura A não é semelhante à figura C, nem a figura B é semelhante à figura C. Então, vamos tentar observar, tentar identificar, Osmar, da seguinte forma aí no seguinte contexto. Primeira ideia, vou até pedir para o diretor jogar aqui para mim, o seguinte, ó. Eu observo a figura, então, figura A, figura B, figura C. Só de observar a figura, Osmar, eu sei que ambas aqui, ó, as três, desculpa, sim, são retângulos. Perfeito. Então, dá para ver que é retângulo ali, eu consigo identificar. Então, formato é o mesmo, é uma dos critérios, digamos assim. Sim. Os ângulos. Olha, é o seguinte, todas são ângulos retos. Todos. Então, aqui, ó, tenho... Opa, não consegue subir aqui para escrever, ó. Então, se eu observar aqui, ó, todas têm ângulos retos. Então, aqui, ó, tanto as figuras aqui A e B, todas têm ângulos retos. Beleza. Aí eu tenho que identificar os lados. Por exemplo, aqui é 3. Então, aqui, ó, tenho... Pode pôr na tela para eles, diretor, o A? Então, se eu observar o A aqui, no caso, eu vou ter como 3, no caso aqui,
de base dele no A. No B, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a base aí é 6. E no C, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. O A, em relação ao B, eu posso dizer que é o dobro, não é? Sim, Jonas. 3 verdade. e 6 é o dobro. Sim. Ou contrário, o B em relação ao A é a metade. Sim. Ampliação ou redução, tanto faz aí qual for a ordem. Beleza, eu tenho que agora olhar na vertical se existe proporcionalidade. Com o C eu vi que não tem. Não tem. O A tem duas, né? De só observar aí na vertical. E o B tem 4, então é o dobro também. O A em relação ao B é o dobro. Ou o B em relação ao A é a metade. Então eu tenho o quê? Uma relação aí de ampliação e uma relação aí de redução, tanto faz pela forma que eu observar. Perfeito. Tranquilo? Sim. Então eu quero que vocês identifiquem aí, sempre observem esse formato aí, ambas, no caso A e B, seria mais simples observar esse formato, mas eu tenho que ver se existe a proporcionalidade. Forma, toda ação. Ângulo, toda ação. No caso aí, por último, né, eu estou observando se existe a proporcionalidade. Se eu observar do A, que são 3, para o B aqui, que são 5, eu não tenho. Então, eu não consigo falar aí se existe uma proporcionalidade. A mesma coisa aqui com a altura, né, se eu observar também relacionado à altura. Não existe essa proporção. Beleza? Perfeito. Vamos tentar uma próxima? Vamos. Nessa próxima atividade, pode pôr na tela para eles, diretor? Diz o seguinte, ó. Observe a figura. Se vocês já tiverem o caderno Aprender Sempre, né? Se vocês já tiverem, tá lá na página 14. Se não, dá para resolver aí no caderno mesmo, né? Utilizando o bom e velho caderno, né, Osmar? É bom. Então tá assim, ó. Observe a figura a seguir. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão em mesmo, né? Instante em que a pessoa de 1,80 m projeta sua sombra de 2 metros. Calcule a altura. Então, eu quero descobrir a altura aqui, no caso, em relação às duas. Primeira coisa, eu só posso descobrir a altura se as figuras, no caso, os dois triângulos, olha que legal, eu tenho um triângulo aqui e eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu só posso descobrir se ambos os triângulos forem semelhantes. Então, essa é a primeira relação aí que eu posso identificar. E aí, se eu conseguir, qual é a forma que eu vou fazer? Tentem colocar ideias no chat aí de que forma vocês resolveriam essa questão. Eu montei aí um modelo de como resolver, mas eu gostaria que vocês identificassem aí a melhor forma de resolução. Então, eu quero saber aqui no H. Qual que é essa medida H aqui em relacionada à altura desse prédio? Lembrando aí que eu tenho que identificar se a figura é semelhante e assim por diante. Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, muitas dúvidas assim, em relação à participação dos alunos. É o primeiro momento, é o primeiro experimento, vamos dizer assim, e as coisas vão caminhar, elas vão se ajustar à medida que o tempo for passando, e a gente vai descobrindo também modelos e formas, né, e a gente naturalmente vai passando para vocês. Tudo bem? Professor Ricardo, ele diz assim, ó, minha aluna Micaíla, da Escola Estadual Padre Antônio Dragoni, lá em Guapiara, São Paulo, acertou novamente a resposta, respondendo 27 metros. Ela deve ter acertado a anterior, né, Jonas? Pois percebeu que a razão é 15 e multiplicou 1,8 por 15, resultando em 27. Alguns aqui falando do teorema de Pitágoras, tá ok? Teorema de Pitágoras. Professora Heloísa, utilizando a proporcionalidade entre os segmentos homólogos. Legal, né? Caraca, Altura... quem essa nem Olha, eu conseguiria lembrar. Faz muito tempo que eu não falava essa palavra. Heloísa, muito. Proporcionalidade, professora Luziane, tá falando 27 metros, tá ok? E a professora Sandra também, 27 metros. Alunos do 9º ano da escola Darcy Lopes, vamos participar, gente. Extremamente importante. Tudo bem? E a professora Silvia, simples assim, 15 vezes 1,8, 27 metros. Boa, então é isso aí. Para esse tipo de modelo de exercício, né, eu vi no chat aí algumas questões. Proporcionalidade, que é um dos temas, né, para as figuras serem semelhantes. Eu ouvi aí Tales, algumas relações relacionadas a Tales, que é muito importante, né, Osmar? E eu também vi aí regra de 3, proporcionalidade entre os lados, né? Então, todas essas ideias como... E aí, ó, acho que alguns comentários sobre Pitágoras, né? Sim, parece. Pitágoras, eu acho que talvez eu não ia conseguir pensar nesse modelo. Se você conseguiu, até depois manda para a gente como resolver. Então, essa é a ideia da matemática, né, Osmar? Sim, é verdade. Vários caminhos, resposta igual a todos. É verdade, né? Os caminhos que você vai seguir, e a gente martela muito isso aí, né? Pouco importa. Vai pelo mais fácil, vai pelo mais suave. Isso mesmo. Então, os caminhos aí vocês podem questionar da forma que quiser. O que eu tenho que identificar? Eu estou vendo semelhança de triângulos aí no caso. Primeira coisa, eu garanto que os triângulos são semelhantes. Por quê? Uma das definições aí, no caso, seria o Sol. Quando o Sol está numa determinada posição, as sombras, né, uma não interferindo na outra, sim, ele formará a mesma angulação, né? Verdade. O Sol está numa única posição e as duas pessoas aí, ele formará a mesma angulação, que é no caso o que acontecia entre os dois triângulos. Olhando, sabendo que as figuras têm a mesma forma, possuem os mesmos ângulos, têm proporcionalidade, eu descubro o lado que, no caso aí, eu quero entender como proporcional. Sim. Beleza? É verdade. A altura do prédio em questão, né? Isso, que é a altura. Geralmente a gente põe pela letra H, né? Sim. Então a gente utiliza essa altura do prédio. Pode pôr na tela para eles, diretor, a resposta, que é a seguinte. Então, a questão aí da resposta, então, primeiro, antes de chegar nesse 30 sobre 2H sobre 1,8, eu vou ler a resposta da seguinte ideia. Então, observa que a sombra projetada pelo prédio em relação ao solo forma um triângulo. Então, ambas aqui, ó, se eu de novo aqui, ó, forma um triângulo. Então, a sombra que eu tenho aqui, ela forma um triângulo. O mesmo ocorre em relação à pessoa, que projeta, no caso aí, a sombra no solo, formando um triângulo. Sendo os dois triângulos semelhantes, eu só posso... Por favor, presta bastante atenção nessa relação, eu só posso fazer porque elas são semelhantes. Sim. Se não fosse semelhante, não daria para usar essa relação que eu vou colocar aqui para vocês. E triângulo é delicado, né? Porque triângulo nem todo triângulo é semelhante a outro. Triângulo é complicadaço. Tem que tomar cuidado. Então são semelhantes. Vale dizer que os lados são proporcionais. Se os lados são proporcionais, eu posso cair na regra que eu mostrei aqui. Qual que é a regra? O 30, né? O 30 é a base aqui, está para H, então a base está para H, ou no caso... Não, melhor, ó, vou fazer de uma outra forma. Então, o 30, que é a base, está para outra base, que é o 2 aqui, ó. O 30 está para 2, como o H, que é a altura, está para a altura da pessoa. Ou seja, base eu montei com base, e a altura eu fiz com a altura, Osmar.
sombra do prédio está para a sombra do homem, assim como a altura do prédio está para a altura Isso do mesmo. homem. Se eu inverter uma delas, dancei, né? Tem que tomar muito cuidado que se fizer uma relação Isso. de outra inversão não daria muito certo. Verdade. Como muitos colocaram, eu acredito que já tinham feito essa divisão aqui, ó, né? Ó, Sim. 30 dividido por 2 dá 15, e aí, no caso, multiplica por 1,8 e encontra 27. Eu gosto muito, eu já falei muitas vezes aqui, da multiplicação dos meios pelos extremos. Então, aqui são os extremos, né? Então, eu posso multiplicar 1,8 vezes 30 e 2 que multiplica h aqui, ó. Então, é o que a gente chama de multiplicar em cruz também, né? Então, eu poderia multiplicar em cruz aqui, ó. Então, eu teria 30 vezes 1,8 e 2 vezes h, e cairia também de novo no 27 metros, Osmar. É verdade. Desde que feita a proporção de forma correta, né? Sim, tenho que sempre tomar cuidado com essa questão da proporção, de como que eu escrevo essas relações. Eu poderia ter feito, né, muitas pessoas também fazem, né? H está para 30, como 1,8 está Sim. para 20, também dá certo. Se eu escrevesse assim, ó, H 30, 1,8 sobre 2 também daria certo, Sim. né? Ó, Sim. multiplicando em cruz daria a mesma ideia aqui se eu utilizar. Também pode ser. Então, os caminhos, né, são todos aí. Eu posso utilizar da forma com que eu achar mais fácil. Beleza, Osmar? Beleza. Vamos para mais uma atividade? Vamos. E essa daqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção nos triângulos, tá? Então, já vou até dar essa dica, quero que vocês prestem bastante atenção nos triângulos. Então, observe o paralelogramo. Então, eu tenho o paralelogramo aqui, 9 é um dos lados e 24 aqui seria, entre aspas, o valor da base, ele só está transportado lá para cima, né? Então, o lado AE mede quanto? Então, eu quero saber, esse lado X aqui, ó, esse lado AE, tá vendo? Nada mais que a gente chama da altura desse paralelogramo. Sim. Reparem nos triângulos. Eu tenho um ângulo reto. Então, aqui, esse é um pouquinho mais elaborado. Eu tenho um ângulo reto aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto aqui. Então, eu tenho que identificar aí qual é o modelo mais fácil para vocês fazerem. A pergunta é a seguinte: qual das alternativas é o valor, no caso ali, do x? 9,5, 9, 7,5 ou 6,5? Qual representa ali, no caso, o valor ali que corresponde a x? Nessa daí eu vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Jonas, retornamos com as interações aqui. Mais uma vez, professora Isabel, lá do SAB, de Votuporanga, com os seus alunos sempre participando. É uma satisfação, é um prazer, Isabel, sempre ler os comentários de vocês aí de Votuporanga, do SAB e dos seus alunos. E colocando aqui a resposta, Jonas, 7,5, né, fazendo as divisões, as proporções aí, 7,5, tá? A professora Carla também, 7,5. Tá bom? Para o Rosilane, alternativa C também. Colégio Estadual, professor Moacir Santos de Campos, lá em Campinas. Professor Frederico, pessoal trabalhando bastante também. Obrigado, gente. É isso. Antes de fazer esse exercício aqui, ó, eu gostaria de fazer um comentário e obrigado. Olha, agradeço demais. Eu acho que só podemos construir aqui alguma coisa em conjunto. Sozinho ninguém faz nada. E principalmente com a ajuda dos professores, eu agradeço demais. Os alunos, principalmente, quando fazem as correções para nós. A professora Cecília colocou assim, ó, essa figura não está correta. Se aplicarmos o teorema de Pitágoras no triângulo ADF, que é aquele maior lá com o lado 20 e 24, encontramos o lado DF, que seria a base ali, aproximadamente 13,27. Então, seria o valor desse lado. Então, ele é maior que o lado AB, né? Então, ele não seria possível ser 9 esse lado AB. Professora, quem construiu esse material foi, no caso, a empresa Parceiros, né? Foi eles que construíram o material. É de toda a responsabilidade deles a utilização desse tipo de material. Nós só usamos aí o material porque basicamente é como se fosse o caderno do aluno. Então, é de toda a responsabilidade deles. Então, nós só fazemos aqui, basicamente, a composição do exercício. Por isso que eu quis sempre cair na ideia do triângulo, tá? Então, aí foi a ideia do triângulo. Então, foi a Parceiros que montou. E eu acho muito importante até, vou passar um recado para eles e colocar quem construiu esse exercício que está errado, beleza? Muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer. Vamos olhar a resposta? Pode pôr na tela para eles, diretor, a resposta? Então, que é a seguinte, 7,5, como a maioria, né, Osmar? Verdade. Como a maioria colocou em relação aos triângulos. Lembrando aí que eu estou observando o triângulo, né? Então, eu tenho aqui o triângulo 20 e 24, e aí eu coloquei ele aqui, ó. Esqueci até de colocar 90 graus, mas eu fiz o triângulo 20 e 24. O triângulo 9x, com esses dois lados, ele, digamos que está invertido. Aí eu inverti para a gente poder ter mais ou menos a relação. Então, eu tenho que 20, né, o x aqui, ó, está na mesma posição do 20, né, da proporcionalidade, e o 9 está na mesma proporção do 24, que nem eu coloquei aí nas setinhas para vocês. Aí eu faço, né, regra de 3, multiplica os extremos, multiplica os meios, vê o caminho que vocês acharem mais fácil, e eu encontro 7,5 aí como resposta, como a maioria encontrou. Beleza, Osmar? É verdade, tá? Professora Tatiane, pessoal da Escola Estadual Roque Bass. Gente, ânimo, pessoal, vamos participar das aulas aí, é extremamente importante. Tatiane, obrigado pelo recado e o pessoal vai participar, se Deus quiser. Beleza? É isso, Jonas. Recadinho aí na tela, né, do Inova. Então, vem aí a segunda edição do Movimento Inova, com uma programação 100% online e cheia de novidades. Acompanhem pelo canais do Centro de Mídias, nos dias 22 e 23, então nós vamos estar aqui passando. E também faça avaliação, coloca lá o que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram ou não gostaram, é muito importante, principalmente se vocês acharam ou não desse chat, o que vocês acharam, como, se dá certo ou não, e a gente conversa depois. Beleza, Osmar? Beleza, Jonas, obrigado a você, obrigado à equipe da produção que fez que essa aula acontecesse, obrigado a todos que participaram, até a próxima. Obrigadão, valeu, rapaziada, tchau, tchau, nono ano.